E se a viagem no tempo não fosse sobre máquinas, mas sobre a mente? E se a consciência pudesse simplesmente saltar décadas no futuro, deixando o corpo para trás? Assim, como se fosse uma bagagem desnecessária. Pois é uma premissa que muda completamente as regras do jogo, né? Totalmente. Sai aquela ficção científica mais clássica de H.G. Wells com engrenagens e alavancas e entra uma coisa muito mais íntima e talvez até mais perturbadora. Exatamente. E essa é a história que a gente vai analisar hoje. A história de Marcus Weldon, um professor de física americano que alega ter feito exatamente isso. Certo. A nossa fonte aqui é um artigo de blog de 8 de fevereiro de 2026, com o título A Consciência que Viajou no Tempo. Ok. Basicamente, o que o autor faz é um resumão de um depoimento em vídeo, um vídeo bem longo, que o próprio Weldon publicou no canal Apex TV em janeiro desse ano. Então, só para a gente deixar bem claro o terreno em que a gente está pisando. É o resumo de um vídeo sobre uma alegação que, convenhamos, é extraordinária. Sim. A nossa ideia aqui não é ficar julgando se é verdade ou mentira. O que nos interessa é mergulhar de cabeça nas ideias que essa história apresenta, sabe? Perfeito. Nossa missão é exatamente essa: explorar a narrativa, entender como o Weldon diz que foi recrutado, que tecnologia é essa que ele descreve. E a parte principal, né? E, claro, a parte mais maluca: o que ele afirma ter visto no futuro desde 2026 até o ano 2100. E o que me fisgou de cara nessa história é que ela não é sobre paradoxos de avós ou alterar o passado. Não. Ela força uma pergunta bem diferente. O que é a consciência afinal? Se ela pode ser desacoplada do cérebro, então assim, tudo que a gente assume sobre nós mesmos está em xeque. Ok, então vamos começar a desempacotar isso. A história começa lá atrás, em 1985. Nosso protagonista, o Marcus Weldon, é descrito como um pacato professor de física, sabe? Vida tranquila no interior dos Estados Unidos. Certo. Até que um dia, uma cientista, a doutora Cordova, bate na porta dele com um convite para um projeto ultra secreto do governo chamado Projeto Cronos. E a proposta era, no mínimo, surreal. A missão era visitar o futuro. Mas, e esse é o grande mas, só com a consciência. Só com a consciência. A reação inicial dele, segundo o relato, é a que qualquer um de nós teria. Não, obrigado. Claro. Ele não queria largar a família, a vida dele, para se enfiar num projeto sigiloso por anos a fio. Parecia loucura. Uma reação perfeitamente sã. Mas é aí que a história dá uma virada de roteiro, assim, digna de filme. Pois é. A doutora Cordova não aceita o não como resposta e joga a sua carta na manga. Ela mostra um vídeo pro Weldon. E aqui a coisa fica realmente interessante. Porque no vídeo tá o próprio Marcus Weldon. Ele mesmo. Só que uma versão dele bem mais velha, do futuro, falando diretamente com o seu eu de 1985. Imagina o choque. E a mensagem do Weldon do futuro é direta e pesada. Ele diz que o Weldon de 1985 precisa aceitar a missão para ajudar a salvar a humanidade. Nossa. Porque a linha do tempo que ele vai visitar é supostamente a mais favorável para a Terra. É quase uma chantagem temporal, se você parar para pensar. E tem mais, ele já adianta o final da história. Ele diz que lá em 2026, ele mesmo vai quebrar o contrato de sigilo e contar tudo. Sem se importar com a consequência. Exato, mesmo que seja a prisão perpétua. Claro que a primeira reação do Weldon de 1985 é de puro ceticismo. Ele acha que é uma montagem, um truque muito bem feito. Mas a doutora Cordova tinha um último truque. Ela começa a revelar fatos super íntimos da vida dele. Coisas impossíveis de saber. Isso. Coisas que seria impossível alguém de fora saber. Detalhes de conversas com a esposa, medos de infância. E aí não teve jeito. Diante de uma prova dessas, ele fica sem saída e aceita. E aceita entrar numa jornada que, segundo o relato, o consumiria por anos. A preparação por si só já soa como ficção científica. Sim, foram 2 anos de treinamento, de 85 a 87. Um bom tempo. E a tecnologia no centro de tudo isso, segundo Weldon, envolve a aplicação de nanobots no cérebro. Nanobots? A função desses robôs minúsculos seria reprogramar o cérebro para permitir o que ele chama de saída da consciência.
A meta era um salto quântico mental. É uma salada de conceitos que a gente ouve por aí, né? Nanotecnologia, neurociência, física quântica, mas tudo amarrado de uma forma muito específica para essa narrativa. E em 1987, depois de toda essa preparação, Acontece o primeiro salto. a consciência de Marcus Veldon viaja para o ano de 2026. E como ele chega lá? A mecânica da chegada também é explicada. A consciência dele, vinda do passado, é alocada no corpo do seu eu de 2026, que ficaria sedado o tempo todo. Ah, entendi. Quando ele acorda, ele simplesmente está no futuro. Sem máquina, sem portal, só um despertar. E é a partir dessa experiência que Veldon traz o que seria a principal descoberta científica desse futuro, uma que abala os alicerces da biologia e da filosofia. Que é... A prova de que a consciência não é um subproduto do cérebro. Exato. O artigo descreve uma mudança de paradigma total. Nesse futuro, a ciência entende a consciência como um campo quântico fundamental do universo. No mesmo nível do eletromagnetismo ou da gravidade. Isso. Ela sempre existiu. Nós é que não a percebíamos. O que muda completamente a função do cérebro, né? Completamente. Ele deixa de ser a fábrica da consciência e passa a ser um receptor. A analogia usada na fonte é ótima. A do rádio. Exato. O cérebro é como um rádio que sintoniza uma frequência específica nesse campo quântico universal. E essa frequência que ele sintoniza... é o que a gente chama de eu, a consciência individual. Perfeito. E se o cérebro é só um rádio, quer dizer que a transmissão, a consciência, existe independentemente dele. Uhum. Ela faz parte do que o relato chama de rede consciencial central. O nosso corpo seria só um hospedeiro temporário. E essa ideia de que a consciência é uma coisa externa que a gente sintoniza abre a porta para um monte de conceitos que parecem místicos. Mas que ganham um verniz científico nessa história. Exato, como as assinaturas de consciência. O relato diz que, a partir de 2044, os cientistas desse futuro conseguem identificar padrões quânticos únicos para cada indivíduo. É como se fosse um DNA da alma, sabe? Uma impressão digital da consciência. Isso, perfeito. E a consequência disso, segundo a narrativa, é bombástica. Porque eles começam a detectar as mesmas assinaturas em diferentes corpos, em diferentes épocas. Espera então. Basicamente, o que a narrativa está dizendo é que a ciência do futuro validou cientificamente a reencarnação. É uma ideia que muda completamente o jogo de qualquer religião ou filosofia. Totalmente. E se a consciência pode ser identificada e rastreada, o próximo passo é tentar manipulá-la. Lógico. Sempre tem esse detalhe, né? E aqui está o ponto que me parece mais pessimista e talvez o mais realista do relato todo. Toda essa tecnologia que promete transcender a condição humana, no fundo ela só amplifica um problema que a gente já tem hoje, a desigualdade. Com certeza. Não é uma utopia para todos, é uma utopia para quem pode pagar. Basicamente, a imortalidade vira um artigo de luxo. As opções de upload da mente que o Veldon descreve são duas. A primeira é transferir a consciência para cérebros sintéticos, a segunda para sistemas de computação moleculares. Certo. O relato até dá um exemplo. A assinatura de um humano que morreu em 2089 reapareceu num ser sintético ativado em 2091, com a mesma essência. Mas essa tecnologia evolui para algo ainda mais rotineiro. É aí que surge o que Veldon chama de U2, ou Você 2.0. Como funciona isso? Primeiro, um escaneamento sináptico completo do cérebro. Eles mapeiam cada conexão neural para criar uma cópia digital perfeita de você. Uma cópia exata. Com essa cópia, as pessoas começam a fazer backups de consciência regulares, como se fosse um seguro de vida. E aí, se o seu corpo biológico morre, seja por acidente ou doença, a sua cópia mais recente é simplesmente ativada num corpo sintético. E pronto. E pronto, você continua vivendo com todas as memórias e a identidade até o momento do último backup. Peraí, mas isso é tratado como se a pessoa tivesse sobrevivido? Porque assim, do ponto de vista do indivíduo original que morreu, ele morreu. Fim de papo. Exato. O que existe é uma cópia perfeita que acredita ser ele. O relato aborda essa diferença? Essa é a grande questão filosófica que a história levanta, talvez até sem querer. É o clássico paradoxo do navio de Teseu. Sim. Se você ativa a cópia, você não salvou o original da morte.
Você apenas criou um gêmeo digital com as memórias dele, que continua a vida. Certo. A narrativa, pelo que o Veldon descreve, parece não se importar muito com essa distinção. Se a continuidade da memória e da percepção existe, para essa sociedade do futuro é o suficiente para ser considerado o mesmo indivíduo. O original se torna irrelevante. Isso é assustador. A ideia de que sua continuidade é só uma cópia de um arquivo. E o relato conecta esses avanços todos com as consequências sociais, né? Sim, e de uma forma bem previsível e sombria. A ascensão de trabalhadores sintéticos e robôs supereficientes leva ao desemprego em massa. Claro. Uma enorme parcela da população fica sem propósito, sem trabalho, sem ter o que fazer. E o que uma população ociosa e com acesso à tecnologia imersiva faz? Foge da realidade. O relato diz que eles se dedicam integralmente à realidade virtual. Uma fuga que se torna cada vez mais profunda. E é aí que surgem, a partir de 2100, os chamados jogos de amnésia. Essa ideia dos jogos de amnésia é o ponto mais distópico para mim. As pessoas não só fogem da realidade. Elas pagam para esquecer. Elas pagam para esquecer que estão fugindo. É um nível de escapismo que beira a autodestruição. A imersão é total. A alimentação, diz o texto, é fluídica, administrada direto no cérebro, para a pessoa não precisar sair do jogo. Nossa! Mas o conceito mais radical é essa tal de amnésia voluntária. Você pode escolher apagar temporariamente quem você é no mundo real para viver uma nova vida, uma nova experiência dentro do jogo. Como se nascesse de novo. Exato. Sem o peso das memórias antigas. E depois, você pode restaurar a memória original? Pode. Mesmo que seu avatar no jogo morra, sua consciência original está segura. Você pode voltar a restaurar o backup e tentar outra vida virtual. Entendi. E dentro desses jogos, o próprio conceito de individualidade começa a se dissolver. É a tal da consciência coletiva que ele menciona. Exatamente. Dentro desses ambientes virtuais, indivíduos podem fundir suas memórias e experiências com outros. O texto descreve como um emaranhado quântico de consciências. Sua mente não é mais só sua. Ela se torna parte de um coletivo digital. Nesse cenário todo, a conclusão que o Veldon apresenta é que a fronteira entre o que é real e o que é simulado simplesmente desaparece. Sim. Se uma experiência, seja num corpo sintético ou no mundo virtual, gera percepções e sentimentos genuínos, ela é tratada como real. Ponto final. E isso leva a uma mudança completa na ética da sociedade. O foco deixa de ser a sobrevivência, o trabalho, a acumulação. E passa a ser o quê? Passa a ser o valor da experiência em si. É por isso que seres sintéticos passam a ter os mesmos direitos legais que os biológicos. Mas, e esse é o ponto-chave da crítica social que a fonte faz, a desigualdade ainda é a regra do jogo. Ah, claro. Só quem tem dinheiro consegue viver essa utopia com dignidade. Os outros? Bom, eles têm os jogos de amnésia. O que nos traz de volta 2026. Porque o Marcus Veldon resolveu arriscar tudo, até prisão perpétua, para contar essa história toda. O motivo, segundo o artigo, é bem humano e trágico. Ele foi diagnosticado com câncer em estágio terminal. Ah. Com pouco tempo de vida, ele sentiu que não tinha mais nada a perder e que tinha o dever de alertar a humanidade sobre o caminho que ele viu. E qual é o alerta final dele? A fonte cita diretamente as palavras dele, e é um recado bem direto para a nossa época. Ou aprendemos a gerenciar com sabedoria as transformações tecnológicas de agora, ou no porvir não muito distante, seremos engolidos por elas. Um aviso que ecoa forte hoje, né? Com tudo que a gente está vivendo com IA, automação, realidade virtual. Muito. A história dele, seja real ou ficção, funciona como um grande conto de moralidade sobre tecnologia. Exato. É uma extrapolação de tendências que já estão em andamento. O desemprego por automação, o escapismo digital, a busca pela extensão da vida. A história pega tudo isso e leva às últimas consequências. O que nos deixa com uma última reflexão que essa história toda praticamente implora para ser feita. Se a memória, a identidade, a personalidade, tudo que nos define, pode ser perfeitamente copiado, mapeado e transferido para outro lugar, o que de fato define um indivíduo é só a continuidade da percepção, a ilusão de ser a mesma pessoa de ontem, como o relato sugere. Ou existe algo mais fundamental,
uma essência que, inevitavelmente, se perde na cópia. E se a cópia é perfeita? Essa perda realmente importa?